tudo positivo por aí? Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos a mais um quadro que é Conhecimento, onde iremos investigar mais a fundo o funcionamento de substâncias químicas presentes em itens do nosso dia a dia. No vídeo de hoje falaremos sobre os esmaltes de unha, e esse vídeo será dividido em 4 partes: história, componentes, produção e a diferença das composições dos esmaltes. Assim como o surgimento de grande parte dos cosméticos pelo mundo, o uso de esmaltes, não tendo exatamente este nome ainda, estava relacionado com a posição social dos indivíduos. Desde a antiguidade, os egípcios tinham o hábito de pintar as suas unhas com tintura de rena. Inclusive, o tom vermelho escuro era o preferido da Cleópatra, e existem boatos de que somente ela poderia utilizar este tom. Com os chineses não foi muito diferente. O hábito de pintar as unhas também remetia à condição social. Agora era utilizado pela família real. Sendo homem ou mulher, era feita uma pasta de tons metálicos ou vermelhos, originados de soluções de prata e pétala. Com o passar do tempo, os produtos para colorir as unhas foram evoluindo. No final da década de 1920, os irmãos Charles e Joseph Revson, junto com o químico Charles Lachmann, produziram um esmalte com a composição semelhante com a que é utilizada hoje em dia. Eles são os fundadores da marca Revlon, uma das marcas de cosméticos mais vendidas do mundo. Parte da popularização dos esmaltes se deu pelas estrelas de Hollywood. Marilyn Monroe, por exemplo, era um símbolo da época, e tudo que ela utilizava virava moda, inclusive seus esmaltes vermelhos. Agora que já conhecemos um pouco sobre a história dos esmaltes pelo mundo, vamos conhecer sobre os seus componentes. Eles são composições líquidas de viscosidade elevada, tendo fácil aplicação e entram em contato direto com a unha. Visam criar uma película sobre ela, apresentando características estéticas e também de proteção. O esmalte é uma mistura de resinas, principalmente a nitrocelulose, solventes, plastificantes e pigmentos. A nitrocelulose é o principal componente da formulação dos esmaltes, sendo responsável pelo filme que é formado sobre as unhas. A nitrocelulose, como o nome já sugere, é originada da celulose, um polímero natural, sendo suas fontes de obtenção a madeira e o linter de algodão. A celulose possui em sua cadeia grupos hidroxila, que reagem com ácido nítrico, formando a nitrocelulose. A transformação da celulose em nitrocelulose ocorre pela nitração do polímero, utilizando ácido sulfúrico e ácido nítrico, sendo esta uma mistura sulfonítrica. Um fato muito curioso sobre a nitrocelulose é que ela também é utilizada na produção de explosivos. Quem diria que o esmalte que você está utilizando aí neste momento, enquanto está assistindo este vídeo, teria algo em comum com os explosivos? Bom, a principal diferença entre a nitrocelulose dos esmaltes e a nitrocelulose dos explosivos está na proporção dos reagentes da mistura sulfonítrica. Isso pode levar a nitrocelulose a ter diferentes teores de nitrogênio, sendo esta a diferença de seus usos. Os teores para a indústria de tintas e vernizes é cerca de 10,8% a 12,3%. Em porcentagens maiores, entre 12,5% a 13,6%, é voltado para a produção de explosivos. A nitrocelulose é solúvel em solventes orgânicos. Quando os mesmos não evaporaram, ela continua com seu aspecto viscoso. Entretanto, quando eles evaporam, ela adquire uma película dura e brilhante, sendo esta uma laca sintética. Ela apresenta bom acabamento, resistência à água e secagem rápida. Porém, um filme isolado possui brilho reduzido e baixo poder de retenção do solvente, podendo formar películas quebradiças. Essas características são melhoradas com a adição de resinas modificadoras incorporadas na composição. Elas auxiliam na formação da película, além de acrescentar brilho, profundidade e dureza ao esmalte. A tosil-amida-formaldeído é um exemplo de resina modificadora. O segundo componente são os solventes. Eles são substâncias capazes de dissolver os solutos para misturar as substâncias e criar um produto uniforme. No esmalte, eles transformam o filme plástico em líquido para este ser aplicado nas unhas. São substâncias voláteis, então, após a sua aplicação, acontece a sua evaporação,
sendo este o processo de secagem do esmalte. A quantidade e o tipo de solvente determinam a espessura e o tempo de secagem. Entre esses solventes tem-se o acetato de etila, o acetato de butila, o álcool etílico e a acetona. Os solventes podem ser classificados em categorias em relação à capacidade de solubilizar a nitrocelulose, as resinas e os outros componentes não voláteis da fórmula. Solventes ativos são os solventes verdadeiros da nitrocelulose, como por exemplo a acetona e o acetato de etilo. Cosolventes sozinhos apresentam solubilidade limitada com nitrocelulose, porém, em conjunto com o solvente ativo, diminui a viscosidade da solução e auxilia na solubilidade do plastificante com a nitrocelulose, e como por exemplo temos o etanol. E a última categoria são os diluentes, não solubilizam a nitrocelulose, porém, quando adicionados à mistura, reduzem a viscosidade e diminuem o custo da composição, como por exemplo o tolueno. Os solventes devem ser balanceados de forma a solubilizar as substâncias não voláteis, sendo a sua volatização baixa o suficiente para evitar a precipitação da nitrocelulose e alta o suficiente para contribuir para a secagem rápida do produto após a sua aplicação. O terceiro componente são os plastificantes. Eles são substâncias que ajudam a manter a flexibilidade do esmalte, conferindo maior elasticidade à nitrocelulose, reduzindo o risco de rachar a película. Assim como os solventes, os plastificantes também devem ser balanceados de forma adequada. Quando em baixas concentrações, corre o risco de rachar o filme, e quando em altas concentrações, corre o risco de formar um filme muito mole e de secagem demorada. Os plastificantes mais utilizados nas formulações são a cânfora, produto natural extraído da planta canforeira, e o acetil-tributil-citrato. Por último, então, vamos falar dos pigmentos. Eles são substâncias que dão a cor ao esmalte, e eles podem ser de origem orgânica ou inorgânica, sintéticos ou naturais. A escolha dos pigmentos varia de acordo com a solubilidade em nitrocelulose, estabilidade à luz, resistência química, capacidade de cobertura e cor, além de ser compatível com as outras substâncias da formulação. Com isso, os esmaltes têm as mais variadas cores e texturas. Caso você olhe o rótulo de algum, verá que no final das formulações tem uma série de componentes descritos como CI e uma numeração. Estes são os pigmentos usados para fazer a coloração daquele esmalte. Por exemplo, CI 77.491 é referente ao pigmento vermelho vinho à base de óxido de ferro 3. Já o CI 19.140 é o pigmento sintético tartrazina, sendo sua coloração amarela. Essa nomenclatura dos pigmentos é um padrão seguido pela indústria de cosméticos e é definido pelo INCI, que significa Nomenclatura Internacional do Ingrediente Cosmético. Esses corantes são definidos como CI, que significa Color Index, e com sua numeração correspondente. Nos esmaltes se tem uma variedade de pigmentos na sua formulação, isso porque ocorre a mistura dos mesmos para alcançar a cor desejada pelo fabricante. Se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre os pigmentos e a química que os envolve, aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre eles apresentado pela Ana e pelo Gustavo, então corre lá! Bem, agora vamos entender o processo de produção, que consiste em duas etapas. Na primeira é preparada uma base sem a adição de cor, e depois é preparado um concentrado de cor com os pigmentos desejados. Aqui vamos utilizar béqueres só para fins representativos. Na indústria, a produção é feita em larga escala e com o auxílio de máquinas. A produção da base é feita misturando a nitrocelulose, os plastificantes, solventes e diluentes em um recipiente. A mistura é feita até a dissolução completa dos componentes por agitação mecânica. Após a dissolução, é necessário esperar a estabilização da viscosidade do sistema. Após o tempo de estabilização, a mistura é filtrada e colocada em recipientes adequados, que não alteram a coloração do sistema, como aço inoxidável e vidro. Os concentrados de cor são feitos na dispersão dos pigmentos em nitrocelulose. Depois são adicionados à base para a obtenção da cor desejada. A embalagem deve ter uma boa vedação, de forma que evite a evaporação dos solventes. O nosso último tópico será a diferença de composição dos esmaltes.
Vocês já ouviram falar nos esmaltes hipoalergênicos? E nas formulações do tipo 3 Free, 4 Free ou 7 Free? Bom, então vamos falar um pouco sobre eles. Alguns componentes que foram citados ao longo do vídeo podem causar alergias ou trazer riscos à saúde pelo seu uso contínuo. Por essa razão, na indústria têm surgido formulações que visam diminuir esses riscos. Os esmaltes hipoalergênicos que citei, por exemplo, possuem uma composição que tenha nenhuma ou mínima chance de causar alergias. Tá, mas que componentes são esses e por que eles são considerados perigosos? Vou falar de alguns específicos. O tolueno, por exemplo, quando inalado, pode atravessar a barreira hematoencefálica, produzindo neurotoxicidades. Quando em contato com a pele, pode causar irritações. O formaldeído pode causar irritações nos olhos e na pele e até câncer. Outro componente que vem sendo discutido seu uso no mundo dos cosméticos é o dibutilfitalato, ou DBP. Ele faz parte dos fitalatos e é usado como plastificante. Os fitalatos têm potencial cancerígeno e, por conta disso, seu uso em cosméticos foi banido na Europa. Já no Brasil, o uso do DBP é permitido em esmaltes, com concentração máxima permitida de 15%. Marcas mais conhecidas como a Risqué já têm substituído seu uso pelo acetiltributilcitrato, sendo este atóxico e biodegradável. Lembram das formulações 3 Free, 4 Free e 7 Free? Elas também visam diminuir ou retirar esses componentes perigosos. A formulação 3 Free é livre de formaldeído, tolueno e DBP. A 4 Free é livre dos compostos citados, mais a cânfora e resinas. E por último, o 7 Free, que além dos compostos citados, também não possui petrolatos e conservantes. Todas essas categorias de esmaltes que falamos são destinadas para adultos. As crianças possuem uma só para si, que são os esmaltes infantis. Segundo a Anvisa, os esmaltes permitidos para crianças são aqueles à base de água e que saem facilmente com água e sabão, sem necessidade de removedor. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre esses cosméticos que estão tão presentes no nosso dia a dia. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!